Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é o André, e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o teorema do transporte de Reynolds. Bom, por que aprender isso? O teorema do transporte de Reynolds é visto a partir de uma maneira bem simples. Ele permite com que nós consigamos construir as relações integrais de balanço de massa, energia e quantidade de movimento, que é o que será visto nos próximos vídeos. Então, o teorema do transporte de Reynolds ele vai ser a base conceitual que vai nos permitir formular relações integrais de balanço dessas quantidades, dessas propriedades. Tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que é necessário ser feita é uma distinção entre o conceito de sistema e volume de controle. O que é um sistema? O sistema é uma quantidade fixa de matéria, ou seja, o sistema é aonde as leis físicas, tal como nós conhecemos, são aplicadas. Então, segunda lei de Newton, primeira lei da termodinâmica, a formulação de trajetória de partícula, tudo isso é formulado a partir de uma linguagem de sistema, uma quantidade de matéria, né, fixa no espaço. Porém, o volume de controle é simplesmente uma região do espaço que você quer estudar. Note que, à primeira vista, podem parecer coisas sinônimas, mas não são, são coisas distintas. E o que linka o sistema com o volume de controle, como vocês podem ver aqui, é o teorema do transporte de Reynolds. Então note a importância do teorema do transporte de Reynolds para o desenvolvimento das equações de balanço, uma vez que o problema físico, né, a física está envolvida em uma linguagem de sistema, e para transformar em volume de controle nós utilizamos o teorema do transporte de Reynolds. Para tanto, vamos dizer que Bzão, né, é uma propriedade extensiva do sistema. Daí, em um instante inicial t, eu vou dizer que essa quantidade em azul é o meu sistema. E além do mais, eu vou também considerar que nesse instante inicial t, o meu sistema em azul e o meu volume de controle pontilhado coincidem. Porém, o meu sistema ele está se movendo, e após esse instante t, ele vai uma parte do meu sistema vai sair do volume de controle e uma outra parte do meu sistema não vai estar mais presente no volume de controle, né? Então, né, nesse instante t mais ΔT, eu vou verificar o seguinte, que o meu volume de controle ele continua lá, né? É um volume de controle fixo, e uma quantidade do sistema saiu do volume de controle, né? Essa quantidade aqui, e no volume de controle existe uma região na qual o sistema não faz mais parte, que é a região que eu vou chamar de alfa. E a região do sistema que saiu do volume de controle eu vou chamar de beta. Beleza? Daí, para fazer a formulação, vamos considerar o seguinte. Então, no instante inicial t, o meu Bzão, né, a minha propriedade extensiva do sistema, coincide no volume de controle e do sistema coincidem. Então estou dizendo o quê? Que no instante inicial t, a minha propriedade extensiva no sistema e no volume de controle coincidem, beleza? E no instante t, né, que é o instante inicial, mais ΔT, que é o intervalo que foi passado, nós vamos ter o seguinte, que a minha propriedade do sistema em t mais ΔT é igual à minha propriedade no volume de controle em t mais ΔT, menos Bα em t mais ΔT, mais Bbeta em t mais ΔT. Pô, que isso, né? Muito simples. Espia. Eu estou dizendo simplesmente o quê? Que o meu... eu estou dizendo simplesmente o quê? Que o meu sistema em t mais ΔT, que é o que está em azul, o meu sistema é igual a o volume de controle menos alfa mais beta. É ou não é? Estou dizendo que o sistema é o volume de controle menos alfa mais beta. Só isso. Ou seja, bem simples, né? Tá ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 2 e vou subtrair de 1. Então, eu vou pegar a equação 2 e subtrair da equação 1. E vou obter a seguinte expressão. Que o B do sistema em t mais ΔT menos o B do sistema em t é igual
ao B do volume de controle em T mais ΔT, menos o B do volume de controle em T, menos Bα mais Bβ. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa expressão dos dois lados por ΔT. E vou passar o limite com ΔT tendendo a zero. Então, note que aqui eu vou ter uma razão incremental, né? Ou quociente de Newton. Aqui eu vou ter a mesma coisa. E aqui também, aqui eu vou ter taxas, né? A taxa de modificação de alfa e a taxa de modificação de beta. E quando eu passar o limite com ΔT tendendo a zero, eu vou ter essas minhas derivadas. Então, aqui eu vou ter a variação no tempo da minha propriedade no sistema, que é igual a variação no tempo da minha propriedade no volume de controle, menos o meu B inicial, ou o meu B na entrada, mais o meu B na saída, né? Então aqui é a taxa de entrada de B na superfície de controle, e isso daqui é a taxa de saída da nossa propriedade extensiva no volume de controle. Então nós formulamos essa relação aqui. E a primeira etapa do meu processo dedutivo do Teorema do Transporte de Reynolds é olhar para esse termozinho aqui, né? Observe que eu estou pegando o que está saindo menos o que está entrando, né? Então eu estou pegando uma relação líquida entre o que está entrando e o que está saindo. Ou melhor, a taxa líquida de B na superfície de controle. Então, o primeiro termo da expressão nos dá a variação de B no sistema. O segundo termo nos dá a variação de B no volume de controle. E o terceiro termo é a taxa líquida de B na superfície de controle. Então, vamos então para o conceito de taxa, né? De taxa, né? Mas também tem fluxo. Fluxo seria taxa por área. Então, vamos primeiramente falar um pouquinho sobre taxa. Então, para falar sobre esse conceito, vamos considerar que aqui eu tenho uma geometria complicada e aqui eu tenho o meu sistema de coordenadas XY cartesiano. Beleza? Então, vamos nessa. Eu vou considerar que o vetor velocidade do meu campo ele é dado por esse vetor dessa cor aqui. E nessa minha superfície, nesse meu elemento, melhor dizendo, que eu estou analisando da superfície, eu vou ter que esse é o vetor normal. E o ângulo entre o vetor normal à superfície, na verdade, esse elemento da superfície, e o vetor velocidade é dado por esse ângulo θ. Então, olha que bacana, né? Eu estou considerando que o meu campo de velocidades nesse elemento tem essa direção em sentido, e nesse elemento eu vou ter que esse é o meu vetor normal à superfície. Existe um ângulo entre esses dois. Então, vamos formular aqui bonitinho. Olha que formulação interessante. Vamos imaginar então que o meu elemento na superfície ele possa ser visto dessa maneira. Então aqui eu vou ter o meu vetor velocidade. Aqui eu vou ter o meu vetor velocidade, né? E aqui eu vou ter o meu vetor normal, dado por esse vetor pequenininho. A princípio, eu quero projetar o vetor velocidade na direção normal. Por que eu quero projetar o vetor velocidade na direção normal? Porque eu quero calcular um volume. Então, vamos considerar que em um intervalo de tempo dt ou ΔT, o meu fluido ele saiu deste elemento, né, de área dA, e percorreu uma certa distância. A distância que esse vetor percorreu é dado pelo meu vetor velocidade vezes ΔT, né? Vocês concordam que a distância que o meu fluido, né, esse elemento percorreu, é dado pelo vetor velocidade vezes ΔT? Porque velocidade vezes comprimento é distância, né? Então, essa distância é dada pelo vetor velocidade vezes ΔT. Beleza? E assim, eu quero calcular o volume de fluido que se deslocou. Para calcular o volume, é o que? É a área da base vezes a altura. E para calcular essa altura, eu tenho que projetar o vetor velocidade na normal. E o que é projetar o vetor em outro? Produto escalar. Então, eu vou fazer o produto escalar do vetor velocidade com o vetor normal vezes ΔT para obter essa altura. Olha que bacana. Daí, o meu volume, né, do meu elemento vai ser a área da base vezes a altura. Então, vai ser V escalar N dt dA. Pronto, primeira etapa da dedução. Nós já temos agora, então, o nosso volume. Então, aqui eu tenho o meu flow, né? E agora eu vou chamar a propriedade intensiva equivalente a B de Bzinho. O que é uma propriedade intensiva, né? É aquela propriedade
que é obtida de uma propriedade extensiva por um quociente com respeito a alguma coisa, no caso aqui é a massa. Então, no momento em que eu pego a massa, eu pego a minha propriedade extensiva e divido pela massa, eu vou estar obtendo uma propriedade intensiva, e como é por massa, ela é dita específica, né? Que independe da quantidade, né? Então, eu vou dizer que a propriedade intensiva específica associada a Bzão vai ser Bzinho. Vamos trabalhar agora com essa propriedade. Então, a minha componente normal, né, é o produto escalar do vetor velocidade do campo no elemento com respeito à direção normal, e o meu elemento de volume vai ser exatamente a componente normal da velocidade dtdA, como fora visto anteriormente. Daí, espia, eu vou multiplicar essa expressão dos dois lados por Bzinho ρ. Por que eu vou multiplicar por Bzinho ρ? Eu posso observar, né, uma análise de grandeza. Vamos lá então. Então, observe o seguinte. O que eu tenho? Eu tenho Bzinho. Quem é Bzinho? É Bzão, né, sobre massa. Aqui eu tenho massa específica ou densidade. O que é massa específica? É massa sobre volume. E aqui eu tenho dV, né, que é volume. Então eu vou ter massa cancelando com massa e vou ter volume cancelando com volume. O que sobra é simplesmente Bzão. Então, o que eu tenho aqui dimensionalmente é simplesmente B. E agora eu vou dividir dos dois lados a minha expressão por dt. Olha que bacana. No momento em que eu divido por dt, eu vou ter Bzão dividido por tempo. Ou seja, eu vou ter taxa. A taxa de B. Aonde? No elemento. Agora eu quero integrar essa expressão sobre toda a superfície de controle. Daí eu vou obter a taxa líquida de entrada e saída de Bzão na superfície de controle. Então, integrando, eu vou ter o quê? Que a integral na superfície de controle de ρb v escala n dA é exatamente a taxa líquida de B sobre a superfície de controle. Então, olha que loucura, né? Aquele primeiro termo que eu queria determinar no teorema do transporte de Reynolds, que era a taxa líquida, foi desenvolvido. Então, nós partimos de uma análise local do escoamento do fluido sobre uma superfície de dimensões complicadas, fizemos a análise matemática do problema, né? E do nada chegamos em uma relação integral que nos dá a taxa líquida de B sobre a superfície de controle, né? É uma loucura isso. Então eu já resolvi o primeiro problema, que era obter uma expressão integral para o fluxo de B sobre a superfície de controle. Então vamos continuar. Para isso vamos falar um pouquinho sobre os sinais. O vetor unitário normal ele é definido de maneira que sempre aponte para fora da superfície. Por isso, ou seja, então vamos olhar aqui na entrada. O meu vetor normal está o quê? Apontando para fora. E o meu vetor velocidade, né, ele está entrando aqui no meu volume de controle. Então, o ângulo entre o vetor normal e o vetor velocidade nesse problema, ele vai me dar o seguinte. Como o fluxo ele é um produto escalar entre esses dois vetores, a taxa, né, da propriedade, como é um produto escalar, o produto escalar, nesse caso, num ângulo de 180 graus, vai dar -1. Mas perceba que se fosse qualquer ângulo dentro dessa região, o produto escalar também daria negativo, né? Então, o produto escalar entre V1 e o vetor normal é negativo. De modo que a taxa de B na entrada é negativo. E para cá, nesse caso aqui, V2 e N, o ângulo é 0. Então, o produto escalar é positivo. O produto escalar é positivo. Mas note que se eu tivesse qualquer ângulo dentro dessa região, o produto escalar também seria positivo. De modo que V2 escalar N é positivo e a taxa na saída é positiva. Então está justificado os sinais que nós vimos anteriormente, que tudo diz respeito ao produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor normal. Beleza? E tudo isso acontece porque o vetor normal é definido como sendo normal à superfície, apontando para fora. Tá ok? Pronto. Primeira integral está resolvida.
Agora, a segunda integral vai vir daqui. Eu quero uma expressão integral para o meu b no volume de controle. Bom, então, para expressar de maneira integral a minha propriedade extensiva b no volume de controle, eu vou utilizar o seguinte recurso. Eu vou dizer que, simplesmente análise dimensional, eu vou dizer que b no volume de controle é a integral em todo o volume de controle de b ρ dv. Quem é bzinho? É bzão sobre massa. Quem é ρ? É massa sobre volume. Isso aqui é o que? Volume. Então, volume cancela com volume, massa cancela com massa, o que sobra é b. Como eu estou integrando ao longo de toda a superfície de controle, é simplesmente o meu b no volume de controle, perdão. Então, como eu estou integrando tudo isso no volume de controle, então isso daqui é o meu b no volume de controle. E substituindo na minha expressão, eu vou chegar nisso daqui, que o meu ddt, a minha variação do meu b no sistema, é igual à variação do meu b no volume de controle mais a taxa líquida, né, de b na superfície de controle. Então aqui é a variação no sistema, variação no volume de controle, e aqui é a relação entre a entrada e a saída de b no volume de controle. Eu acredito que é para a pessoa estar surpresa, porque nós partimos de uma simples análise e chegamos em uma expressão que a princípio parece ser complexa, porque envolve integral de volume, integral de superfície, taxas temporais, e chegamos na expressão que representa o teorema do transporte de Reynolds para um volume fixo. Então, essa expressão ela nos dá o teorema do transporte de Reynolds para um volume fixo. E além do mais, ela vai nos permitir determinar as equações de balanço de massa, energia e quantidade de movimento em uma formulação integral. Que legal, né? Tá. Então, se o meu volume é fixo, eu posso passar aquela derivada anterior para dentro e chegar nisso daqui. E se o meu volume é móvel, eu tenho que substituir esta velocidade por uma velocidade relativa entre o meu objeto e a minha superfície de controle, né? Onde essa é a velocidade relativa do fluido em relação a um referencial que se move junto com o volume de controle. Por fim, podemos falar de uma relação entre a derivada material e o teorema do transporte de Reynolds. O teorema do transporte de Reynolds pode ser visto como um equivalente integral da derivada material. As duas equações envolvem um princípio semelhante. Uma região representa variações locais no campo e a outra convectiva, variações ao longo do campo. Tanto a derivada material quanto o teorema do transporte de Reynolds podem ser aplicados a qualquer propriedade do fluido. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, no vídeo passado foi visto a derivada material, né? E nós vimos o quê? Que a derivada material era resultado de uma aplicação de uma descrição lagrangiana ou de partícula em uma descrição de campo, onde campo poderia ser visto como uma representação matemática dos vários pontos que descrevem as variáveis no espaço. E já o teorema do transporte de Reynolds, ele faz um link entre uma análise de sistema, das formulações de sistema, no caso integral, com as formulações integrais de volume de controle. Então aqui nós temos relações diferenciais, mas que envolve uma pegada de sistema em uma pegada de campo, e aqui nós temos uma relação integral que envolve uma pegada de sistema com uma pegada de campo. Maravilhoso, né? Essa relação, esse link que existe entre a derivada material e o teorema do transporte de Reynolds. Vou ficar por aqui. Pega o teorema do transporte de Reynolds, prega na parede do quarto, que ele vai ser muito útil para determinar as expressões de balanço de massa, energia e quantidade de movimento nos vídeos que virão. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha compreendido o que eu tentei passar e até a próxima. Valeu!